Causal AI é a crença de que correlação não presta e que eu preciso calcular causa e efeito para tudo. Meu sonho sempre foi que todas as empresas tivessem o tripé de mensuração. Eu sou o Daniel e esse é o Marketing Measurement Talks, o podcast da Uncover sobre o estado da arte, de dados, mensuração e inteligência artificial aplicados ao marketing. Hoje eu falei com o Rafael Enes. Rafael Enes é o diretor de dados e inteligência artificial da DP6. A DP6 é uma empresa do grupo BrandTech, que é uma das maiores empresas do Brasil hoje no tema de MarTech, ciência de dados aplicados a marketing. E foi um papo super legal. O Rafa é um cara muito profundo no tema de mensuração, de modelagem, de aplicação de técnicas causais ao marketing. Tá fazendo mestrado nisso e a gente foi super fundo. A gente conversou sobre, qual que é o passado e o futuro do Marketing Mix Model, se o Marketing Mix Model é um modelo causal ou correlacional, qual que é o papel da inteligência artificial nos modelos de mensuração e como que isso vai gerar uma nova evolução nos modelos de Marketing Mix Model, enfim. Se você realmente está afim de entender profundamente o que é o Marketing Mix Model e como usar a ciência e a inteligência artificial para mensurar resultados de marketing, esse é o papo para você assistir. Fica aí com o episódio agora. Super obrigado por ter vindo aqui no nosso programa, bater um papo com a gente. É uma honra te ter falando um pouco sobre MMM, ciência de dados, dados para marketing, esse mundo louco que a gente vive. Me conta um pouco, você já trabalha com dados há muitos anos, me conta um pouco da DP6 e como que vocês trabalham lá e do seu papel. Perfeito. Dani, primeiro eu que queria agradecer, é uma honra estar aqui, acompanho o podcast, acho que é um espaço muito legal da gente poder falar um pouco mais tecnicamente sobre o que a gente atua no dia a dia. Bom, eu me chamo Rafael Enes, eu trabalho com dados há 16 anos, ou mais ou menos por aí. Eu sou formado em engenharia ambiental e eu, como alguns engenheiros ambientais, comecei trabalhando com dados que os engenheiros trabalham, são dados de satélite, dados geoambientais e georreferenciados. E trabalhei nisso por quase 10 anos, até que o setor mais surpreendente, mais competente da DP6, que é o setor de contratação, me contratou para ser gerente de ciência de dados numa consultoria de dados para marketing. E eu não tinha nenhuma bagagem com marketing. E foi aí que algumas coisas entraram na minha vida. Entre elas, MMM, atribuição, análise de causalidade, segmentação, recomendação, todas as análises de ciência de dados para marketing hoje atuais no mercado, né? Eu estou na DP6 já há 6 anos e a DP6 é uma consultoria de dados para marketing. Ela tem 17, 18 anos no mercado. Trabalha estruturalmente com projetos de estruturantes de dados para marketing. A gente não é agência, não faz criação, mas todo esse lado mais nerd do marketing, né? Desde da parte de integração, construção, análises, tá lá no portfólio da DP6. Pô, super legal. Acho que vocês da DP6, né? E claro, de certa forma, a Uncover também, a gente tem um papel grande do tipo... Essa parte que você chamou de nerd do marketing, ela tá crescendo bastante. E eu acho que a gente tem um papel importante de tradução disso, de mostrar para o mercado o que já está acontecendo, né? E um dos elementos nesse ambiente é o Marketing Mix Model. E hoje eu sei que seu mestrado é sobre Marketing Mix Model, então você não só entrou para o marketing, como você entrou de cabeça para o marketing, isso já há 6 anos. Como que o Marketing Mix Model apareceu na sua vida e como que chegou no mestrado? Boa. Quando eu entrei na DP6, né, a gente tinha ali já bem claro que a gente tinha, na área de ciência de dados, que é a área que eu entrei para liderar, eu entrei como gerente de ciência de dados lá, um grupo de serviços e ofertas que estava relacionado à mensuração de marketing. Mas naquele momento, há 6 anos atrás, e eu ainda acredito muito nessa solução, a atribuição multicanal era o Michel Teló do negócio, assim, era quem só se falava, na época só se falava de uma música que tinha explodido lá do Michel Teló, e esse negócio aí. Mas ainda assim, o Léo, né, e outras pessoas trabalhando no DP6 falaram, cara, tem outras técnicas, tem outras coisas. Aí ele apresentou um MMM que foi feito assim em Excel em 2012, com regressões mais simplificados e tal. No Excel, você demorava 10 minutos para abrir aquele Excel, porque ia carregando tudo, né, só quem já
só quem viveu sabe o que é. O MMM feito todo em Excel Sim, mas é legal também entender isso, né? Que a gente acha também, às vezes, que, pô, preciso ter GPU para rodar um MMM. Pô, hoje é legal. Na minha pesquisa mesmo, a gente chegou lá, sei lá, em 64, o cara definiu o que era um MMM. Pô, 64, ele fazia no papel, né? Ele fazia na calculadora, nem científica fazia. Então, não necessariamente a gente precisa de muito poder computacional, embora eu acho que isso tenha também impulsionado esse marketing científico, né? Esse lado nerd do marketing até um boom mais recentemente. Mas aí MMM foi entrando, e também teve um outro fator que eu acho que para mim foi bem, bem marcante na minha visão de mercado brasileiro de mensuração, que foi... A DP6 começou a fazer parte de um grupo, eu comecei a ter contato com empresas, chama 55, uma empresa que é do mesmo grupo, e ela ela faz exatamente o que a DP6 faz, mas no resto do mundo. E lá, com a questão de privacidade, especialmente na Europa, essa empresa fica na França, com a questão de rastreamento de dados de usuário, a atribuição já tinha sido assim, mesmo que ela ainda persistisse, as pessoas já não queriam mais tocar nesse assunto porque era dado a nível de usuário. E eles já estavam evoluindo modelos e alternativas para os MMMs tradicionais, testando as soluções de mercado, mas aí eu comecei a ter um pouco mais de visão e olhar, e a gente começou a ter projetos aqui também, jogo logo nessa sequência, assim, estou falando de 2019, 2020, 2021, vai, para ser mais... E como você acha que mudou, né? Porque ou como sua visão do MMM mudou, do tipo, acho que quando a gente começou, a gente também começou por aí, o MMM no mercado ele ainda era uma coisa meio mística, algumas pessoas não gostavam, outros gostavam, acreditaram. Como sua visão da metodologia como ferramenta mudou ao longo do tempo, assim? Todo modelo, seja ele de qual for, ele carrega um estigma de que, por mais que você explique tudo, a pessoa que está recebendo, para ela, que não é técnica, aquilo é um bicho de 7 cabeças e que... né, um modelo ali, uma caixa fechadinha que entra alguma coisa, sai alguma coisa, e eu confio se esse cara tiver uma boa lab e me convencer que faz sentido, né? Com algumas métricas. Eu acho que essa visão do MMM, como era em 2020, quando a gente começou a conversar sobre isso, hoje já está mais difundida, as pessoas já acreditam muito mais na técnica. Eu acho que quem foi fundamental nesse aspecto foi Meta e Google, com Robin e com Lightweight MMM, e depois Meridian, né? Então o Google com as suas duas soluções e a Meta com as duas. Porque são duas empresas que têm um mundo de cientistas de dados, que tem um mundo de publicação de alto impacto no mundo acadêmico, que estão corroborando, estão chancelando, estão falando, olha, isso funciona, vamos olhar. E aí o mercado passa a aceitar um pouco mais, fica um pouco mais fácil a comunicação. E aí as pessoas passam a estudar mais, passam a ter mais contato, passam a interagir com mais resultados, passam a ter case, olha, fulano conseguiu ali reduzir, teve um saving de mídia, aquele ali, né, pô, entendeu que o offline estava contribuindo mais do que o que ele tinha medido, então ele está mudando a estratégia de offline. Aí começa o mercado a olhar melhor. Mas aí quando eu vou olhar do ponto de vista mais acadêmico do meu mestrado, que é você pesquisar alguma coisa ou entender alguma coisa, mas com um método, né, com uma forma, e é isso que eu acho que é o principal aprendizado que a gente tem no mestrado é aprender a fazer uma pesquisa, né, mais estruturada. Eu vejo que, por exemplo, o carry-over effect, né, a transformação que a gente faz para calcular isso praticamente todos os modelos bayesianos usam e tal. Ele tem 70 anos. O Kuik lá, não sei como que pronuncia o nome do cara, K-O-Y, não sei. Kuik, em 1950 e pouco, ele definiu o que era o lag effect. Assim. Por mais que tenha 70 anos, vamos contar pra galera o que exatamente é o carry-over. A gente na Cover chama de deadstock, mas o que é esse conceito exatamente? É uma maneira de você entender o acúmulo do impacto daquela mídia e como aquilo se desgasta com o tempo. Então, uma vez que eu fiz uma inserção agora, essa mídia tem um efeito e esse efeito deixa de existir depois de um período. Né? Essa caída do efeito é o que a gente está... Perfeito, tentando medir. Está tentando medir e estimar.
né? Isso você coloca no MMM, né? Você Como uma coloca no feature. MMM para você falar, olha, o investimento que eu fiz hoje, ele vai ter um efeito sentido nos próximos X dias, nos próximos X períodos. Então, Legal. e esse cara, ele definiu uma forma de fazer isso e ainda é a base para não mudou basicamente nada há 70 anos. E é uma novidade. Você fala, puta, cara, nossa, esse modelo é muito bom porque ele tem carry-over. Eu falo, não, meu cara já fala desse negócio. E ele estudou sobre o contexto de investimento publicitário da época. Não é. Ele não estava investindo, né? Não é aquele aprendizado que foi teórico. feito. E não era um aprendizado que foi feito na área de microbiologia e foi importado para cá, né? Uhum. Ele foi já estudado nessa veia, né? Em 64, se eu não me engano, o Borden definiu o Marketing Mix Modeling lá, que partiu ali dos 4P que estava começando a se rascunhar, foi para 12, quase 12 Ps ali, 12 fundamentos que toda mensuração de marketing deveria ter, mas, pô, em 64, também fazendo papel e caneta, e já vinha com um modelo de MMM. E as técnicas ficaram em regressões durante muito período e foi para um caminho mais recentemente, com técnicas bayesianas, aí a Meta trouxe inovações ali com o Ridge Regression, e uma maneira de regularizar diferente das Ridge Regressions tradicionais, que é o tal do Robin. E mais recentemente tem algumas pessoas tentando trabalhar com rede neural, que também é um pouco o objetivo da minha pesquisa. O Google soltou um white paper sobre isso. E tem, acho que um lobo solitário aí nos frequentistas também, que tem um pessoal que defende que as incertezas do bayesiano não deveriam ser levadas em consideração, mas o frequentista, que você pode repetir 1000 vezes o mesmo experimento, você vai ter o mesmo resultado, uma coisa, né? Mas deixa eu unpack muita coisa que você está falando aqui para o pessoal. Eu acho que você está contando o seguinte. Pô, a metodologia... Muitas das coisas que são tratadas como inovação existem desde o âmago. Sim. Agora elas estão tracionando no mercado e são tratadas como inovação, mas você falou... E aí tem uma série de coisas novas que estão acontecendo, ali. Do Robin, de Causal AI, redes neurais estão sendo usadas e tal. Tem um comentário seu que eu fiquei muito curioso. Você falou, sua visão mudou de novo sobre a metodologia. Como que essas inovações todas mudam seu entendimento do MMM de novo? Digamos. Que eu por não ter encontrado não ter lido essas referências que eu li no mestrado agora, antes, né? Para mim, MMM era regressão, múltiplas regressões, e aí o Google, a Meta, que veio com o Robin antes, fez uma regressão diferentona, e o Google falou, vamos fazer Bayesiano. Essa era a literatura de MMM para mim. E aí eu vi que não, assim, o Google tem sim um grau de inovação. Acho que quando ele começa com Causa Impact, BSTS, né, um olhar mais forte para marketing science, produção e problemas em aberto do marketing que não foram resolvidos, a gente começa a ter algumas evoluções. Mas olha, veja que a gente ficou de 64, que foi quando o primeiro cara definiu o MMM, até, sei lá, 2010... com mesmo grandes saltos, né? Aí depois a coisa começou a avançar. E eu acho que agora só vai avançar. Eu vou travando e a gente vai avançando aos poucos. Você falou bastante dos modelos frequentistas e dos modelos bayesianos, e que cada vez mais a maior parte dos modelos são bayesianos. O que significa... a gente não precisa ir no âmago, né? O que é Bayes, mas na perspectiva do MMM, o que é um modelo bayesiano, o que é um modelo frequentista, essencialmente? Boa. O modelo bayesiano, ele vem do Teorema de Bayes, né? Já dá o nome, que o Teorema de Bayes, ele calcula a probabilidade de um evento acontecer, dado que um outro evento aconteceu. Então, os modelos bayesianos, eles estimam o efeito... tentam calcular a probabilidade de um efeito ter acontecido, dado que as vendas aconteceram. Então, você consegue correlacionar, a partir desse teorema, o impacto do marketing numa venda futura, né? E você consegue, inclusive, utilizar alguns conceitos que são hoje muito relevantes e muito falados, que é o tal do a priori. Perfeito. Que o Bayes
prever isso, que você fala, pô, se eu sei que alguma coisa aconteceu antes, eu posso dizer que ele tem que achar uma relação próxima disso. É como a gente usa os dados de experimento de Airlift. Perfeito. Então, olha, eu sei que o ROI de meta, vou dar um exemplo aqui qualquer, mas meta XPTO é 2. Se o meu modelo está achando alguma coisa muito longe de 2, tá errado. Tem alguma coisa Então, eu ofereço esse 2 para o meu modelo para ele procurar algo em torno desse 2, onde ele encontrar mais. Nos modelos frequentistas, em suma, isso não deveria acontecer. Você não deveria oferecer um conhecimento a priori, porque ele calcula a partir da repetição dos eventos. Perfeito. Então, pelo nome também, pela frequência que os eventos acontecem. Então, basicamente, eu faço simulações, sem simulações, pego ali, né, uma média e falo que esse é o efeito que aconteceu. Então, eu não tenho essa oportunidade de calibrar o meu modelo com um dado de mercado, embora há malabarismos matemáticos que você possa fazer Sempre existem, né? para colocar isso, né? Se eu fosse até resumir pra galera um pouco assim, porque isso é o Rafa tá explicando aqui, mas é uma discussão, né? Tem Bayesianos, tem frequentistas, eu digo assim, os modelos que são considerados Bayesianos, esse a priori, você consegue pegar coisas que você aprendeu da indústria antes dos dados, digamos assim, em experimentos e tal, e colocar isso nos parâmetros para ajustar. O frequentista, ele é um modelo que vai olhar a frequência dos dados e vai calcular. Isso. Te dá resultados que tendem a ser mais business friendly, o Bayesiano, porque você já garante. Mas tem a acusação de que esse é um modelo que está ingerindo um viés nele. Viés. O outro é um modelo que não vai estar enviesado, mas, cara, você também não. Você sabe, os aprendizados teóricos e empíricos você não consegue ensinar nenhum para o modelo a priori, né? Exatamente. Mas olha, eu vou fazer um gancho aqui, porque também entra num outro artigo que eu caí por acidente na leitura, que ele chama Models and Managers. Decision cálculos de decisão e tal. Pô, modelos e gerentes. Esse artigo é de 1970. Em 1970, esse cara, John Little, acho que é o nome dele, exatamente, depois eu posso passar tudo isso. Em 1970, ele disse que os gerentes não usariam modelos que seriam muito complexos se esses modelos não servissem como a extensão da intuição que o gerente já tinha. Então, olha que curioso. Ele falou, cara, pode ser um modelo muito bom, ninguém usa. E ele fez uma análise e falou, ninguém usa esses modelos. Não, porque é o melhor estatístico da universidade que fez. O gerente não usa porque ele inclui uma tomada de risco. E se essa tomada de risco contrapõe muito o que ele acredita, o que ele intui, o que ele conversa, não vai ser usado. Então, esse cara, esse John Little, ele introduz esse conceito de decision calculus e ele fala que os modelos têm que ter 5 características, né, para que os gerentes usem. E entre elas está essa fala que eu falei, putz, o modelo ele tem que ser, em última análise, a extensão da intuição de quem está operando no dia a dia o objeto daquele modelo. Né? Então, putz, precisa estar enviesado, precisa confirmar? Não, você precisa pelo menos criar uma intuição do gerente. Sentido conforme a intuição. E tem outras coisas interessantes que ele faz assim, putz, o gerente ele precisa conseguir conversar com o modelo, então ele já pensa numa interface conversacional, e aí até a implementação que ele coloca no momento, e é de investimento em anúncio, então ele não é da parte de mídia publicitária, mas ele cria um algoritmo para satisfazer o que ele estava propondo de teoria que era você fazia perguntas para os gerentes sobre quanto você acha que vai vender o mês que vem, Legal. quanto você vai ter de dinheiro para gastar em mídia, que na época era TV e acho que mídia impressa, né? E rádio e tal. E aí ele faz uma curva S com aqueles valores e ele coloca isso também como, fala assim, olha, sua intuição foi captada, Perfeito. mas o modelo não está dizendo o que você queria ouvir, mas sua intuição foi captada. A modelo que eu até estava tentando fazer uma implementação para ver se ele para em pé hoje aí, mas estou precisando de ajuda do jeito. Deixa eu te perguntar um negócio. Agora ainda virando a pessoa meio futurista... É super interessante isso. Tem uma coisa que eu falo muito e acho que tem a ver com esse paper. Para mim, o grande desafio dos modelos de marketing mix model é um desafio de usabilidade.
A usabilidade dele precisa melhorar, e acho que é sobre isso, né? A usabilidade precisa casar com a intuição, com a linguagem e tal. Porém, acho que pensando em AI, nem sempre a intuição é a melhor base para uma tomada de decisão. Pô, total. Será que o futuro é um agente que não tem nenhuma, ou que tem uma intuição mais puramente científica decidindo, e aí você pode usar um modelo muito complexo e mais preciso, e aí um agente vai tomar a decisão? Será que o futuro é algo assim para reduzir o viés? Ou não, a intervenção humana no processo decisório vai ser sempre muito relevante? A redução do viés, em qualquer modelo que seja, é uma ilusão. Sempre vai ter algum viés que tá lá, né? Tá implícito e tal. Não existe modelo sem viés. Não da existe partida. modelo sem viés. Ponto. Putz, não queria decepcionar ninguém, mas eu não acredito num modelo sem viés. A gente tem ido muito, ou tem ouvido muito falar no tal do agentic marketing, né? Agentes tomando decisões de compra de mídia, põe mais dinheiro aqui, põe mais dinheiro ali. Antes a gente estava indo só, a gente faz só o criativo, faz só o copy, já estava preocupado. Agora a gente está vendo esse movimento, né? E eu acho que é um movimento sem volta. Eu acho que GenAI está se provando cada vez mais... Não é mais hype, apesar da gente ter uma expectativa ainda inflacionada sobre tudo que ele vai poder resolver. É uma tecnologia que a gente está aprendendo a lidar, e ela já traz resultados, e ela vai resolver muitas coisas. Tem alguns gaps que são conhecidos e que não são negados nem pelos provedores de soluções de LLMs, né? O OpenAI, Anthropic, Google, Meta, enfim, que é a capacidade de análises causais. Elas são análises lógicas ainda. Isso vai ser resolvido com a próxima geração de agentes? Não sei. Talvez sim, talvez não. Então, eu ainda acredito que a gente possa ter um agente estritamente lógico, né? Dizendo que o melhor é se fazer isso por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. De tudo que ele consegue ver. Que não está colocando o contexto político da empresa, os acordos, os movimentos dos concorrentes que você ouviu e que o modelo não sabe. Então a supervisão humana nunca vai deixar de existir nesse caso, e é um risco muito grande você deixar alguém operar 100% para você. Super legal. Aproveitando que você já trouxe causalidade, GenAI nesse ambiente, um dos pontos do seu mestrado é discutir causalidade e marketing mix model. Isso. O que eu quero começar um pack aqui é, assim, fazer uma pergunta que é meio polêmica, mas o marketing mix model é um modelo causal, na sua opinião, ou não? E como que você vê essa interação de AI, causalidade e MMM evoluindo? Boa. MMM é um modelo causal, na minha visão, assim... Essa é polêmica. Essa é polêmica. Para mim é o seguinte: se você usa frequentismo bayesiano, ele não é causal, tá? Ele vai achar uma correlação com um suporte muito forte, e que é muito possível que haja uma relação causal, mas você não procurou causalidade quando você rodou o modelo bayesiano. Você procurou explicar uma série de atributos e features por meio de uma técnica que não se usa para investigação causal. Se você olhar, pegar um livro de causalidade e falar assim, vai lá, todas as técnicas, não vai ter Bayes lá. Vai ter Diffie, aí se é time series, vai ter um monte de técnica lá, Granger, tarará, mas não vai ter... Então, ó, é que esse ponto é muito relevante, assim. Primeiro, uma relação causal é uma relação de causa e consequência, né? Você fez um anúncio, a venda só aconteceu por causa desse anúncio. O que você está me falando é o seguinte: no rigor formal, não é um modelo de natureza causal. Porque os métodos chamados de inferência causal, que você mencionou aí alguns, Diffie e tal, o MMM, nem o Bayesiano, nem o frequentista são. Porém, os modelos de MMM bem calibrados, com variáveis de controle, eles demonstram relações causais de causa e consequência, ainda que a rigor não sejam modelos desenhados para isso, né? É que uma relação de causa e efeito, no final do dia, ela também é uma relação correlacional. Muito interessante isso, total. Então, tudo é correlação.
Tudo tem correlação. Tudo é correlação. A diferença é que uma relação de causa e efeito é uma correlação com um suporte maior Uhum. de um rigor estatístico e métodos conhecidos de que isso só aconteceu por causa daquilo, não por um mero acaso da Perfeito. correlação. Quando a gente procura MMM, a gente acha correlações tão difíceis de acontecer de forma natural que você consegue inferir que, olha, talvez tenha uma relação de causa. Eu não provei uma relação de causa e efeito Perfeito. no rigor da matemática. Mas é uma evidência forte de que pode haver. É uma evidência forte. Só que essa não é a defesa que é feita de MMM ser causal ou não. A defesa é feita e fala o seguinte, mas eu usei dados de causalidade, eu usei dados experimentais porque eu botei os dados de GeoLift Sim. para... Só que, cara, se você falar para aquele modelo que ele é um dado de GeoLift, ou se você falar que é um dado que saiu no bilhetinho do biscoito, né, aquele biscoitinho da comida chinesa, pro modelo é a mesma coisa, ele não faz a menor ideia se aquilo é um dado observacional, um dado experimental, ele não sabe nada. Então, isso não torna o modelo causal porque são dados de experimento. Muito interessante. Acho que eu tô gostando dessa linha no sentido de... Olha, o MMM é um modelo naturalmente correlacional, né? Ou seja, ele vai achar correlações das vendas com seus anúncios, com seu preço e com outros fatores. Porém, apesar dele não provar a causalidade, como a relação no tempo entre anúncio e venda não é simples, é muito possível, ele é uma boa evidência de que existe uma relação de causa e impacto ali. Ele não é uma garantia disso. Assim, a forma como a nossa abordagem um pouco para encontrar evidências de causalidade é o seguinte, cara, se você seguir uma recomendação do modelo de aumenta tal investimento, que a sua venda também vai aumentar, se fosse só uma correlação espúria, você ia aumentar o investimento, a venda não aumentaria. E a gente falou, isso reforça um pouco uma evidência de causalidade, ainda que, mais uma vez, nada disso são métodos para calcular rigorosamente, cientificamente, mas a causalidade. Essa validação, ela porque essa validação é como se fosse num experimento. É um experimento dentro dos seus dados. É um quase experimento, é um experimento que você não definiu o grupo, né? A forma como você definiu o grupo teste, o grupo controle, ele não é aleatório. Sim. Mas tem como você... Tem uma evidência ali. Tem como você depois comprovar com testes de hipótese de que uma coisa gerou a outra. Então, essa validação, ela acaba sendo experimental, né? Essa questão da correlação... Uma vez eu falei para um amigo que estava estudando causalidade, eu falei, mas cara, toda causalidade é uma correlação. A única diferença da causalidade para correlação do... venda de pote de margarina pro afogamento ou pro Nicolas Cage nos filmes lá, aquelas correlações espúrias, é que essa correlação da causalidade, ela tem um suporte maior de evidência de causa e efeito. Perfeito. As outras não tem. Então, tá dizendo assim, todo mundo adora falar a frase, né? Correlação não é causalidade. Mas onde tem causalidade também tem correlação. Sempre, esse é o ponto. 100% dos casos. Eu acho que acho que aqui é tentar encontrar quais correlações carregam uma informação causal. Ou seja, qual é uma correlação só espúria, que não significa nada, é só... Assim, vou dar um clássico exemplo no marketing mix model que a gente tem que tomar muito cuidado. Alta sazonalidade. É uma das coisas mais difíceis de controlar, porque geralmente o anunciante faz uma super campanha quando? Na alta sazonalidade. E aí... Tem um boom de mídia também. Tem um boom de mídia e um boom de venda ao mesmo tempo. E aí? Foi a mídia que gerou essa venda ou não? Isso pode ser uma correlação espúria. E aí você tem que tirar o efeito sazonal para achar a ação causal. Então, o nosso grande objetivo a gente encontra essas correlações, quais são de fato causais e quais não são. Né? Poderia... Eu acho que é isso. Eu acho que a gente também não precisa demonizar a correlação. Perfeito, gostei disso. Uma decisão com base na correlação... Virou um jargão legal falar que correlação não é causalidade. Correlação não é causa, então não serve pra nada. Mentira. Assim, serve pra caramba, cara. Serve pra muita coisa. Dá pra você tomar uma porrada de decisão com base na correlação. Eu até falo assim, o mercado financeiro há um século toma decisões... quantitativas muito sofisticadas, baseadas em análise de correlação, na qual eles estão reduzindo a incerteza do processo decisório. Por que a gente não vai fazer isso no marketing? Exato. Rafa, deixa eu agora pegar um novo bloquinho aqui dentro da minha pergunta, que é o tal do Causal AI. Bora. Então, você já falou aqui algumas frases. Você falou, olha, Gen AI não mede causalidade hoje,
talvez evolua, não mede hoje. E aí existem modelos estatísticos de causalidade, de correlação, que estão evoluindo. E aí agora tá começando a hypar essa palavra que é o Causal AI. Sim. O que é Causal AI e como que impacta a mensuração de marketing, na sua opinião? Causal AI é uma buzzword. Uhum. Mas, enfim, Causal AI, se a gente acompanha o Hype Cycle da Gartner, né? Ela está se aproximando do pico das expectativas inflacionadas. Ela ainda é uma tecnologia emergente em 2025. Uhum. Mas, cara, claro que enviesado pela bolha que eu acompanho, assim, meu LinkedIn só se fala de Causal AI, Causal AI, Causal AI. Causal AI é a crença de que correlação não presta e que eu preciso calcular causa e efeito para tudo. Esse é o modelo Ok. que funciona. E tem gente muito séria que já né, pesquisa isso e trata isso com a seriedade que a disciplina deveria ter há bastante tempo. Eu também não estou dizendo que... Uhum. eu estou dizendo que o mercado está surfando numa buzzword para tentar também dizer que tudo que a gente fez hoje não presta e que o futuro está nesse negócio de causal AI. Uhum. Que eu discordo, assim. Agora, o que é uma indústria que eu acho que vai adotar e vai utilizar Causal AI muito é marketing. Causal AI são técnicas que hoje, por poder computacional, por disponibilidade de dados, por disponibilidade de coleta de dados, torna muito mais fácil você estimar e desenhar experimentos que te permitam medir causa e efeito de determinadas ações. Uhum. Isso já existe. Não, às vezes a gente está falando de técnicas também da década de 50, 60, 70. Só que naquela época você não tinha disponibilidade de dados que você tinha, quantidade de computador que você tinha, quantidade de device que você podia medir e tudo mais. No marketing, eu quero saber o efeito de um cupom. Esse cupom trouxe mais vendas, trouxe mais vendas. Cara, a gente já fazia experimentos. O botão vermelho e o botão azul trouxe mais vendas? Pô, como é que a gente fazia isso? Fazia grupo A, botão azul, grupo B, botão vermelho. Causa AI é isso em escala, em qualquer lugar. E tem uma coisa que começa a ganhar mais força, de que eu consigo inferir causa e efeito sem necessariamente desenhar experimentos. Eu consigo estimar causa e efeito com dados observacionais, que a gente fala, são dados históricos. Então, eu olho nos dados históricos, desenho ou reproduzo alguma forma de experimento ali com um puta de um rigor, porque é aí que mora o diabo, né, nos detalhes, como é que você desenha um experimento, e você calcula causa e efeito. Causa e efeito é fazer isso em escala para todas as etapas que você conseguir colocar, tá? Mas isso aí, acho que tem algo muito profundo e muito revolucionário, por mais que seja um buzzword, se concretizar, que é... Pô, a gente estava até agora falando, você falou para mim assim, Daniel, tem modelos correlacionais, modelos causais, eles são inerentemente distintos. O correlacional não é ruim, inclusive ele traz evidências de causalidade, mas ele é baseado em observação do passado e correlação. Os modelos de causa são modelos baseados em experimento, tipicamente. O que está me falando é a causal AI, ela consiste em um conjunto de métodos que utilizam a inteligência artificial, para rodar experimentos com mais escala, mas 2, extrair causalidade do observacional. Isso. E você, agora trazendo a sua opinião, não precisa ser assim, early days ainda. Você acha que existe uma robustez, os modelos de inteligência artificial vão ser capazes de inferir causalidade de observações do passado? Ou você acha que isso é um... Não, eu acho que sim, eu acho que já são. Até no meu mestrado, uma das linhas de pesquisa é extrair relações de causa e efeito do dataset do MMM. Então, qual que é a relação de causa e efeito Legal. entre os investimentos de marketing que foram feitos? Então, por exemplo, eu sei que o meu investimento em TV causou vendas, mas será que ele causou também algum efeito nas vendas que Meta fez? Tem uma relação causal entre esses canais? Uma interação Uma interação de contribuição, de alguma forma, entre esses canais. Então, por exemplo, quando eu invisto em TV, Meta também vende mais. Quando eu invisto em TV, isso a gente sabe. Sim. Mas será que Meta vende mais porque o investimento de Meta foi maior, porque a campanha foi mais efetiva, ou porque TV existiu? Né? Então, e tem uma cacetada de regras, de técnicas antigas que calculam este efeito de causalidade em séries temporais, que é nesse aspecto, né?
Então, eu acho sim, eu acredito que vai ser feito. Eu acho que a gente está se apropriando, a gente, cientistas de marketing, a gente está se apropriando cada vez mais das técnicas de causalidade, e a gente vai começar a utilizar cada vez mais. E eu acho que o marketing tem tudo para ser a indústria que deve adotar essa técnica numa escala mais forte, assim, né? O financeiro também, ele vem muito do correlacional, só que ele está tentando avançar nessa linha. Mas os modelos econométricos, que né, a gente trouxe para o marketing alguns modelos que era da econometria. Total. Então, a gente continua trazendo algumas coisas deles, tá? Muito interessante. Eu falo, mas eu acho que eu tenho a tese que o marketing está avançando tão rápido que no mercado, causalidade, o marketing vai adotar antes em escala até do que o... Porque eu sinto Com que certeza. a econometria, os economistas ainda estão nos métodos mais tradicionais de estatística e tal, e o marketing está começando a evoluir. E os eventos que eles medem são mais lentos. Perfeito, perfeitamente. Né? Então, geralmente, os grandes papers de econometria é um estudo de 3 anos com uma inserção numa política econômica fez nos próximos 2 anos. O marketing, cara, eu comprei a mídia hoje, eu quero saber se teve causa feita amanhã. Se não teve, eu quero desligar depois de amanhã. Perfeito. Então a gente tem uma pressão maior para entregar. Então a gente tem tempos diferentes no nosso mercado, né? Total. Ele é meio rápido, meio ágil. Rafa, pra gente encerrar, cara, adorei o papo, assim, papo, hardcore pra quem quer entender as diferentes metodologias, como elas interagem. O que você acha hoje que... como que você gostaria que o mercado mudasse de mensuração? Qual que você hoje acha que é a grande limitação que a gente tem no nosso mercado para a adoção dessa ciência toda que você está trazendo? Muito bom, cara. Assim, meu sonho sempre foi que todas as empresas tivessem o tripé de mensuração, né? Tivesse um programa de experimentos de geolift rodando, tivesse uma atribuição multicanal puramente correlacional, puramente click-based, né, com os eventos bem coletados, né, uma estrutura de web tracking decente, parametrização de campanhas. Pô, tô falando de desejo, você falou, é o desejo, né, sonhando aqui. E também tivesse um MMM rodando. Agora, o meu maior sonho é ver a integração desses 3 negócios, porque até hoje eu não vi ainda, estou tentando não só ver como implementar a integração de atribuição no MMM. Como é que se integra a atribuição no MMM hoje? Quem é que faz? Como é que foi feita? O máximo que a gente tem é assim, olha, a atribuição gera hipóteses para validar no MMM. Né? Putz, esse canal com aquele, não sei. Ou o MMM também, às vezes está num grau maior do que a atribuição, que está a nível de campanha e tal. E aí faz o geolift. Aí o geolift calibra a atribuição. São poucas pessoas que estão fazendo isso. Então, meu objetivo de mensuração é seguindo ali o que o Google chama de trifecta, o que Meta também traz a mesma abordagem, né? Todo mundo fala a mesma coisa. Você precisa ter os 3 e os 3 precisam conversar. Hoje, eu acho que malemar a gente tem os 3. Os 3 conversando... Ninguém. Só aqui que nós estamos falando, só no podcast, entendeu? Na prática, a gente ainda tem que aprender a fazer isso direito. Sim, eu confesso que eu tenho ideias, mas na hora que você vai implementar, que você enfrenta desafios tanto de usabilidade quanto de rigor mesmo, né? Estatístico, matemático da coisa. Rafa, super obrigado, cara. Acho que é espetacular sair daqui com... obviamente, 1000 ideias na cabeça de como avançar essas metodologias, mas uma palavra final tão importante quanto essas coisas é integrar elas e operacionalizar elas, né? Sim. Eu acho que o trabalho que vocês têm feito, né? Porque vocês conseguiram capilarizar a MMM numa gama de empresas muito grandes. Tem muita gente falando de MMM porque tem esse podcast, porque vocês estão com uma série de clientes, né, ajudando na evolução desse pensamento mais técnico sobre como medir marketing com MMM. Isso já é um avanço muito grande. Assim, o mercado ganha, todo mundo ganha, e acho que isso é muito importante. Show de bola. Obrigadão. Valeu, eu que agradeço. Obrigado.